Ele agora, nesse estado, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, ao qual ele dera de mão, a quem ele virara as costas. E a pior miséria de uma alma é essa, é achar que Deus é Deus, mas não lhe serve, porque não faz conluio com os seus pecados, porque não atende aos seus caprichos, porque não dá poder ao indivíduo para realizar o que o indivíduo queira fazer, conforme suas ideias, porque não abençoa o ódio, porque não abençoa a maldade, porque não abençoa a volúpia de poder, porque não abençoa o adultério, porque não abençoa a mentira, a infidelidade, porque não abençoa o engano, a maldade, o preconceito, o juízo, porque ele sabe que Deus é assim, ele se torna ateu do Deus que é, mas que ele não queria que fosse. E ele crê tanto em Deus e no mundo espiritual, apenas hostiliza, não apenas igual ao do diabo, sabe que Deus é, crê e treme, mas Deus não lhe satisfaz, porque Deus não será sócio da maldade dele. E ele sabe tanto que Deus é Deus, que ele crê no mundo espiritual e dedica ao lado negro do mundo espiritual a intensidade do amor que alguém que amasse a Deus de todo o coração devotaria a Deus. Ele devota a volúpia da sua vontade de poder, é a ganância. Quem crê em Deus e dá as costas a Ele e recorre a esses poderes espirituais, apenas determinou, como o próprio diabo, que Deus é Deus e eu não nego, só não me serve, porque eu amo mais aos meus caprichos, desejos, demandas, egoísmo, vontade, veneta, ânsia de poder, do que amo a Deus. Servir a Deus é renunciar a isso tudo. Mas como eu creio que Deus é Deus e que o mundo espiritual existe, e eu creio mais no meu desejo, e estou disposto a viver as consequências de encarar Deus, mas fazer todo o meu desejo na terra, eu vou recorrer ao diabo. Eu vou recorrer a quem eu puder recorrer. Eu vou recorrer a Baal, eu vou recorrer às todas as forças espirituais disponíveis, aos principados e às potestades, à necromancia, à magia. Farei os sacrifícios mais perversos, recorrerei à magia negra que seja necessária, mas o que eu quero acontecerá. Agora ele está angustiado e suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou, porque esse é o mistério desgraçado. É a alma do filho do crente sincero. Não estou falando desse crente que a gente ouve aqui todo dia, não, dos pais de vocês. Papai me estuprou, mamãe não sei o que, um monte de pai que não é pai, de mãe que não é mãe. Não, Ezequias era um homem de Deus. E Manassés é o filho de um crente sincero. E olha a ambivalência dessa alma. O cara fez tudo o que só o diabo faz, mas não conseguiu ficar livre da impressão que o pai dele impusera na mente dele um dia de que Deus era Deus. Por isso agora, angustiado, ele suplica deveras ao Senhor seu Deus. Ao Senhor seu Deus. Conforme Deus dissera a Davi. Deus dissera um dia a Davi algo extraordinário acerca disso. Quando disse: olha, mesmo que os teus filhos se danem, se desviem, se afastem, se corrompam, me deixem, todavia, o que eu prometi a ti, Davi, é que eu os pegarei. Assim como quem puxa um boi pelo nariz, eu os trarei a mim, e eles saberão que eu sou o Senhor. Essa era a promessa que estava posta, plantada.
Assim como eu criei desde o primeiro dia que eu não geraria filhos para a perdição. Nenhum deles. Todos são do Senhor. Todos já nasceram sendo. E quando, por exemplo, um deles teve uma crise aguda existencial, em momento nenhum eu deixei de perceber que nele, quando ele pensava em si, pensava na realidade espiritual, e meu Deus, graças a Deus, ele nunca andou nem na órbita mais distante dessa maluquice aqui, louvado seja Deus. Mas ali onde ele estava, na sua agoniazinha, ele suplicava deveras ao Senhor seu Deus. Manassés, angustiado, vivia a angústia do filho do crente, essa ambivalência do crente sincero. Tinha uma semente do Senhor Deus nele, apesar daquela loucura toda. Você está me entendendo? E assim ele muito se humilhou perante o Senhor, perante o Deus do seu pai, e fez-lhe oração, dizendo: ó Deus, que te revelaste ao meu pai, a quem eu virei as costas, porque tu não me eras conveniente, porque eu amei mais a minha maldade do que o teu convite ao amor e à graça. Ó Deus dos meus pais, tem misericórdia de mim. Eu já fiz essa oração. Eu já fui esse Manassés aqui, ao meu modo, sem essas maluquices extremas, mas com outras magias e loucuras no coração. Eu já fiz essa oração. Angustiado, um dia eu, Caio, supliquei deveras ao Senhor meu Deus, a quem eu conhecia sem querer admitir, e muito me humilhei perante Deus, o Deus do meu pai e da minha mãe, e eu lhe fiz oração, e Deus se tornou favorável para comigo, assim como o Senhor se tornou favorável para com Manassés. E assim como hoje o Senhor se torna favorável para com você. Porque tem dias que o coração está tão tomado pela convicção do pecado, da maldade, da bruxaria de Manassés, que o indivíduo não tem nem coragem de orar e dizer: olha para mim, ó Deus. E quem não entendeu ainda que pode e deve apenas dizer: olha para Jesus, ó Deus, e tem misericórdia de mim. Tem gente que ainda diz: olha para o papai, olha para a mamãe. Tem gente que diz: olha para Maria. Tem gente que diz: olha para São Paulo. Na limitação da cabecinha de cada um, porque a única coisa que se tem que fazer é olhar para Jesus. Mas eu tive um dia da minha vida em que eu não disse para Deus: olha para Jesus. Não. O que eu disse foi apenas o que um garoto de 18 anos com vontade de se matar, sabendo que tinha deixado o caminho da vida conscientemente, e olhava e via na vida do pai e da mãe a vida de Cristo. Foi assim que eu disse a Deus. Eu lhe fiz oração. Ele disse, com todas as súplicas, deveras humilhado e angustiado, e disse: Senhor Deus do meu pai e da minha mãe, tem misericórdia de mim, nem que seja por amor a eles. E Deus se tornou favorável para comigo por causa de Jesus. E se tornou favorável para com Manassés por causa de Jesus. Porque o Cordeiro tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. Por causa de Jesus. Por causa da promessa do Deus que jurou e não se arrependerá. Que Ele é o nosso Deus para sempre. Se tornou favorável para com Ele. Olha a loucura,
favorável, se tornou cheio de graça, agiu com favor e merecido, é claro. O que Manassés merece, gente? O que Manassés merece? Mesmo com Jesus dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, todo mundo tem a liberdade de dizer, Manassés merece o inferno. Quem não? Quem não? O Senhor se lhe tornou favorável. Que coisa, que loucura. Que Deus esquisito. E tem gente que fica enxergando só a ira de Deus. Eu só consigo enxergar essa misericórdia louca. O Senhor se tornou favorável com ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para a sua casa e o devolveu ao seu reino. Que loucura! E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, reconheceu de todo o coração que há um Deus a quem amar, a quem se dar, a quem se entregar. E aí ele mudou os seus caminhos. Por exemplo, o ladrão que estava com Jesus lá na cruz não teve tempo de mudar o caminho dele. Estava pregado, ia morrer. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quem não está morrendo, quem pode continuar vivendo, tem que mudar os seus caminhos. Claro. Esse encontro com o amor de Deus muda o caminho. Só se você estiver partindo. Mas se tiver mais 100 metros para andá-los-á diferente. Depois disto, depois da intervenção da graça, edificou Manassés um muro de fora da cidade de Davi, que estava arrebentada, ao ocidente da fonte de Guion, no vale, a entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ofel, lá perto ali da região toda do Poço de Silóia. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara nos montes da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade arrebentados. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, santificou tudo com ações de graças, e ordenou a Israel e a Judá que servisse ao Deus de Israel. Porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre.